Congresso americano aprova orçamento para 2025 e a gente não terá um shutdown pelo menos no momento. Será que é uma vitória do Trump? Falar também, galera, sobre o importante ataque dos Houthis próximo ali de Tel Aviv, o que isso representa para o Oriente Médio e também a primeira reunião consolidada entre o HTS, a nova liderança da Síria, e os Estados Unidos. Quais foram as principais resoluções? Lembrando que, pelo menos até o momento, os Estados Unidos reconhecem esse grupo como grupo terror, enfim, sabe o que eu tô falando. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Elon Musk, que cada vez mais se consolida como um agente político, inclusive interferindo em eleições nos Estados Unidos, também no Reino Unido e agora na Alemanha, chamando Olaf Scholz de tolo e falando que apoia a alternativa para a Alemanha, o que isso representa não só para a Alemanha, mas para toda a União Europeia, e um racha se estabelecendo acerca, novamente, do uso dos ativos russos congelados na casa acima de 200 bilhões de euros. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a proposta, que eu considero como uma proposta irreal do Trump, de aumentar para 5% os gastos militares dos países que compõem a OTAN, né? Gastos, porcentagem do PIB em gastos militares, o que isso pode representar para a organização, e também importantes ataques da Ucrânia, com drones, contra a região de Kazan, e que pode significar, novamente, uma resposta ainda mais árdua dos russos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, né? A maior conta internacional do Brasil, que é a Nômade, e a melhor também, é parceiraça aqui do canal, e você consegue fazer ali a diversificação dos seus investimentos em dólar, cartão ali digital ou físico aceito em mais de 180 países, de maneira bem simples, galera. Baixa o aplicativo, ele é gratuito, tá? Você não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, e dá uma aproveitada que o nosso governo federal, galera, tá queimando reservas internacionais, vendendo dólares. Baixando aí o valor da moeda, deu uma pequena queda, para garantir ali, tá, o início da sua diversificação de investimentos. Como eu sempre falo, né, não acho que é uma questão conjuntural, é muito mais estrutural. O dólar, ele é menos inflacionário do que o real, vamos colocar assim. Então, se você quiser, galera, usa o cupom Ricardo20 e tem acesso a até 20 dólares de cashback na sua primeira conversão cambial. Não estou recomendando investimentos, estou fazendo o que eu faço, tá? Sempre que eu vou colocando lá meus ovos em diversas cestas, acho que, né, pelo menos para mim, o retorno tende a ser muito mais garantido e a segurança também. Belezinha? Pessoal, então bora lá pro vídeo que tá um assunto bem importante aí pra gente tratar. Primeiro assunto, galera, que se faz presente está acerca do que eu compartilhei com vocês ontem, de uma possibilidade de shutdown nos Estados Unidos. Como eu sempre trago para vocês, a gente sempre pensa muito que o poder executivo, ou seja, presidente, primeiro-ministro, eles são ditadores do país e eles podem fazer o que eles bem entenderem. Não é assim. Depende muito da constituição do país, alguns dão um pouco mais, um pouco menos, né, poder para o parlamento, mas no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, quem define o quanto que vai ser gasto em cada um dos setores da sociedade é o poder legislativo. Só que a gente vai ter uma troca presidencial agora no dia 20 de janeiro e o Trump, ele alega que a proposta orçamentária que estava sendo votada era uma proposta orçamentária que não abria espaço para aumento da dívida pública dos Estados Unidos. Lembrando que hoje os americanos têm uma dívida próxima de 36 trilhões de dólares e que aumentou bastante durante o governo Biden. E toda vez que, né, teve a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, toda vez discutindo, poxa, tem que aumentar, será que não tem, quais são as repercussões? O Trump alega que ele quer, mas não porque ele é irresponsável, e sim porque ele quer fazer uma mudança drástica na economia americana. A gente sabe que ele se pretende muito mais liberal, pelo menos internamente. Externamente vai sobretaxar quase todos os países, né? Já anunciou possibilidade de sobretaxas ao Brasil, à Índia, à China, aos europeus, Canadá, México, enfim. Mas internamente ele defende uma redução sensível dos impostos, mas também um corte de gastos públicos. Só que, quando você reduz sensivelmente os impostos, naturalmente, pelo menos em curto prazo, você não consegue pagar as contas, porque é da onde vem a arrecadação pública. Então, os Estados Unidos teriam que se endividar, pelo menos em curto prazo, para ir, pouco a pouco, aprovando medida de corte de gastos e trazendo uma responsabilidade fiscal em médio e longo prazo. Mas vai ter que subir a dívida, pelo menos no futuro próximo. Aí o Trump colocou ali para os seus membros próximos do Partido Republicano que ele não podia contar com esse orçamento. Foi votado e a Câmara rejeitou. Não consideramos importante ou não queremos que haja possibilidade de um aumento da dívida como o Trump quer. Depois de uma negociação, houve uma nova proposta orçamentária
que não colocava a possibilidade de aumento da dívida, pelo menos até março aqui de 2025, e aí essa proposta foi votada, passou pela Câmara e passou pelo Senado. Professor, e se não aprovasse essa proposta orçamentária? Aí teremos um shutdown, porque se você não tem definido como que vão ser os gastos públicos, naturalmente, galera, você não pode gastar esse dinheiro. E aí a gente tem 2 milhões, por exemplo, de servidores federais, tem gastos, por exemplo, com parques nacionais, com defesa de fronteira, tudo que tange aí a questão do poderio federal americano. Então eu diria que é importante para o Trump, porque já começa com um problema menos, né? Ou seja, vai assumir sem o shutdown nos Estados Unidos, mas é uma derrota, pelo menos em curto prazo, porque a proposta que ele queria não passou pelo parlamento. Outra notícia, galera, bem importante, está ligada ao ataque que os Houthis fizeram com o míssil iraniano em direção a Tel Aviv. Na verdade, muito próximo ali de Tel Aviv, né? Pelas informações preliminares, pessoal, não houve mortes, tá, no ataque que foi feito ali pelos Houthis, mas acho que é muito sensível, de novo, que é o grupo mais abusado, entre aspas, contra Israel. Os Houthis, eles fazem parte do eixo da resistência e, pelo menos, né, depois desse monte de modificação, de queda de Bashar al-Assad, o Hezbollah totalmente danificado, o Hamas e a Jihad Islâmica enclausurados ali na faixa de Gaza, o Irã também, galera, que sofreu retaliações, ataques de Israel e sofre uma série de sanções internacionais. Os Houthis, por mais que tenha tido, né, uma operação ali dos Estados Unidos, do Reino Unido, Operação Guardião da Prosperidade, porque os Houthis impediam que embarcações comerciais negociassem com Israel, passando pelo Golfo de Aden, pelo Mar Vermelho, pelo Estreito de Bab al-Mandeb, mas eu diria que foi o menos atingido, pelo menos até o momento. Israel fez um ataque contra eles. Essa semana, inclusive, passei para vocês que o Israel Katz, que é o ministro da Defesa, colocou que qualquer país ou organização que ousar levantar a mão contra Israel terá essa mão cortada. E os Houthis responderam. E responderam com míssil que não foi interceptado pelas defesas aéreas israelenses. Professor, você acha que isso significa, então, que agora o eixo da resistência vai se mobilizar cada vez mais e os Houthis, que são os rebeldes xiitas e iemenitas, eles podem ser, de fato, uma resistência a Israel? Não acho. Mas, de novo, quando há uma falha assim, isso expõe, né? Porque Israel é visto como um país imbatível no Oriente Médio. Claro que eles ainda são muito mais poderosos que os outros, tá? Tem que ter essa noção. Mas dá um sentimento de fragilidade, até mesmo internamente. Poxa, imagina a população israelense, né? A gente não sabia que os Houthis poderiam retaliar um ataque que a gente fez contra eles? A gente não tem os sistemas de defesas aqui mais avançados? A gente vai deixar um míssil iraniano vindo do Iêmen, que é um local distante, né, entre aspas, aí de Israel, fazer grandes complicações aqui no nosso país? Então penso eu que isso até vai justificar uma agressão mais forte de Israel contra o Iêmen no futuro próximo. Outra notícia, cara, bem relevante, eu venho trazendo para vocês, né, que o HTS, grupo que conseguiu fazer essa revolta contra o governo Bashar al-Assad e expulsar o Bashar al-Assad do país, dominou não toda a Síria, porque existem partes dominadas pelos curdos, a Turquia também domina parte ali do país, Israel também avançou pelas colinas do Golã, existem também insurgentes de outras organizações, como o ISIS, por exemplo, mas hoje é o que a gente pode chamar aí de governo da Síria. E o HTS, que é a antiga Frente al-Nusra, que é uma dissidência da Al-Qaeda, ou seja, um grupo extremista radical, cada vez menos quer passar essa imagem para o mundo. E já colocou, tá, que os únicos inimigos, embora tenha feito críticas a Israel porque fez ofensivas na colina do Golã, mas que o único inimigo de fato que eles têm hoje é o Hezbollah e o Irã, porque são aliados do governo Bashar al-Assad, tá? E ele vem tentando se aproximar dos Estados Unidos. Ontem, pela primeira vez, a gente teve uma comitiva, uma diretiva dos Estados Unidos, que fez uma visita diplomática à Síria, com membros ali do HTS, para discutir o futuro do país. E olha que coisa emblemática que é a geopolítica. Como a HTS é a antiga Frente al-Nusra, que descende da Al-Qaeda, os Estados Unidos, inclusive, pagavam uma premiação para o líder, né, o al-Jolani, o líder do HTS, que foi o mesmo líder que se reuniu com os Estados Unidos ontem. Claro, os americanos colocaram, tá, que hoje ele não é mais considerado um procurado pela sociedade americana, não há recompensas, e que a conversa foi muito produtiva, que aparentemente o HTS vai querer ter uma economia de mercado, relações diplomáticas com os países ocidentais, e que comprometeu com os Estados Unidos a combater grupos extremistas, como, por exemplo, a presença do ISIS na região. Será, pessoal, que de fato vai rolar?
Vai lembrar que há um problema ainda a ser resolvido, porque a Turquia, pelo menos em curto prazo, apoia o HTS. Inclusive, grande parte da inteligência, os corredores, disponibilidade de armas, foram disponibilizados pelos turcos. A grande questão é que os americanos, que aparentemente agora apoiam o HTS, também apoiam os curdos, no norte e nordeste do país. Então, os americanos querem se aproximar dos curdos e do HTS para a consolidação de um novo governo, né? A Turquia vai aceitar isso? Porque a Turquia tem hoje, né, a luta contra o YPG, contra o movimento dos curdos ali na Síria, talvez a sua batalha mais emblemática. Aliás, alega, né, que a ofensiva, o domínio que eles fazem em parte do porção do território da Síria é justamente para combater os curdos na região. É a complicação que se coloca aí para o futuro governo HTS. Outra notícia, cara, bem relevante, está ligado ao Elon Musk cada vez mais se comportando como um agente político. A gente sabe, né, cara, já é o homem mais rico do mundo, tem grandes aí produções de tecnologia, ele é um bilionário, enfim, e agora está fazendo parte também da vida política dos Estados Unidos, inclusive com uma secretaria, um órgão destinado do Trump, que é um órgão destinado a corte de gastos públicos. Só que, além disso, cada vez mais ele está tentando unir uma direita internacional em torno de nomes mais populistas e menos internacionalistas. Ele alega que ele é um defensor da liberdade de expressão, do combate à pauta da cultura woke e por aí vai, né? Tanto que, por exemplo, ele, claro, acho que está bem nítido, né? Influenciou nas eleições americanas em favor do Trump contra os democratas. Há relatos também, galera, de parcerias com alguns populares, alguns políticos populistas dessa direita ultranacionalista também no Reino Unido e agora alternativa para a Alemanha. Ele, por exemplo, galera, chamou o Olaf Scholz em uma das suas publicações de um homem fraco e tolo e que ele deveria renunciar. Vai lembrar que há uma crise política estabelecida na Alemanha que enfraquece todo o continente europeu. O Olaf Scholz, para conseguir virar primeiro-ministro, apesar de ser um homem de centro-esquerda, teve que se aliar com os liberais e também com os verdes, só que quando você se alia para ter maioria no Congresso, você tem também, né, que retribuir em favores políticos. Ele colocou como ministro das Finanças um homem liberal. E aí esse homem liberal começou a fazer políticas liberais que eram contrárias ao pensamento do SPD. Ele demitiu. E aí isso trouxe um racha dentro do parlamento alemão. Houve a votação de uma moção de desconfiança para ter uma nova eleição agora em fevereiro. Sabe qual partido favorito, pelo menos no total de votos? A Alternativa para a Alemanha, que é um grupo chamado de uma extrema-direita. Eu sempre falo pra vocês, né? Sei que é alvo de críticas aqui no comentário, mas é que eu acho que às vezes perde um pouco o poder explicativo. O cara é um extrema-esquerda, extrema-direita, tal, né? Vamos tentar pensar em características da Alternativa para a Alemanha? A gente tem, pelo menos na diretiva nacional, Alice Weidel, tá? Uma moça, cara, que ela é totalmente nacionalista, inclusive contrária à própria União Europeia, alegando que ela suga muitos recursos dos países mais ricos, como por exemplo a Alemanha, tira autonomia, já que hoje o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu têm muito mais voz para fazer legislações próprias do que os próprios parlamentos nacionais, e que também tem toda a questão de uma bandeira comum, um banco comum, uma moeda comum, que não agrada aos interesses desses governos mais nacionalistas. Ela é anti-imigração, principalmente uma imigração islâmica, e contrária também a essa presença tão forte da Alemanha ajudando os ucranianos, alegando que os recursos têm que ser destinados para a própria Alemanha. Lembrando que a Alemanha também é um país aí que enfrenta, eu vou falar crise econômica porque é forte, né? Mas uma certa estagnação econômica. Hoje, a Alternativa para a Alemanha, ela conta de 15% a 20% dos votos. Professor, quer dizer então que eles vão ser os próximos líderes? Não acho. Por quê? Porque no sistema parlamentarista, que nem eu falei, você precisa fazer coalizão. Hoje, a CDU, que é o partido da Angela Merkel, um partido de centro-direita, vamos colocar assim, né? Eles têm, na representação do Friedrich Merz, muito possivelmente o favorito. Mas não porque terá a maioria dos votos, mas sim porque conseguiria formar uma coalizão, mas uma coalizão dividida. O que a Alternativa da Alemanha propõe? Poxa, a gente tem a CDU, que inclusive deu uma guinada mais à direita nos últimos tempos, e nós, Alternativa para a Alemanha, se a gente se unir, a gente faz um governo aqui de ultradireita na Alemanha. Só que a CDU não aceita isso. E, inclusive, a gente teve influenciadores na Alemanha, como a própria Naomi Seibert, que, para quem não sabe, é como se fosse uma espécie, ela mesmo se define, né, como uma anti-Greta Thunberg, que é aquela ativista sobre o clima e tal. Ela fala que não existem coisas relacionadas às mudanças climáticas, fala que essas pautas aí de grandes organizações quererem ferir a soberania nacional
é muito ruim para o mundo e por aí vai, né? E ela estava criticando justamente essa postura da CDU de não querer se aliar à alternativa para a Alemanha. E o Elon Musk defendeu, falou, realmente, né? A alternativa para a Alemanha é o único jeito de salvar a Alemanha. Inclusive, a Alice Weidel, ela coloca pensamentos como, por exemplo, a Angela Merkel é uma socialista que arruinou o país, e, galera, convenhamos, a Angela Merkel pode ser várias coisas. Socialista ela não é, tá? Nem de longe. E fala também sobre a questão da União Europeia Soviética. Ela não chama de União Europeia só, ela fala União Europeia Soviética, que está arruinando toda a União Europeia. Por isso que eu falo, a alternativa para a Alemanha, ela pode causar uma ruptura em toda a União Europeia, porque a Alemanha hoje, junto com a França, são as duas asas do avião, vamos colocar assim, do que representa a União Europeia. Aliás, a fragilidade dos líderes, do Olaf Scholz e do Macron, mostram também porque a União Europeia está em crise. Quem é a liderança hoje? A Giorgia Meloni? Galera, a Giorgia Meloni até tem uma boa popularidade, mas a Itália é um país muito frágil economicamente, em detrimento de França e Alemanha, entende? Então, a alternativa para a Alemanha, podendo assumir o poder, não acho que vá, justamente pela falta de coalizão, mas agora com o apoio do Elon Musk e de outras figuras dessa direita mais nacionalista, pode ser um pontapé para uma finalização do bloco europeu? Deixa aí nos comentários. E claro que a CDU, que é o partido hoje favorito para formar o novo governo da Alemanha, não gostou dos comentários, chamando o Elon Musk de irritante e inaceitável e falando que ele está se intrometendo nas eleições da Alemanha. Vale lembrar que a Alemanha considera, pelo menos parte agora do país, que o X, que tem o Elon Musk como seu líder, está querendo interferir nas eleições locais, possivelmente financiando mais alguns candidatos em detrimento de outros, e isso pode interferir nas eleições alemãs. E aí, pessoal, será que o Elon Musk é favorável aí à formação dessa direita nacionalista no mundo? Pode começar a impulsionar mais alguns conteúdos do que outros e interferir na soberania eleitoral de cada um dos países? Inclusive, galera, falando em Alemanha, tivemos outro embate, hein? Entre Polônia e Alemanha. No dia 18, tivemos uma reunião entre alguns membros da União Europeia sobre a possibilidade, aliás, a necessidade de continuar ajudando a Ucrânia, em detrimento do Trump, que já prometeu que vai reduzir as ajudas econômicas. Já falamos sobre isso, né? Pois bem, pessoal, uma das propostas, a gente sempre fala, né, que é a questão do uso dos ativos russos congelados. Hoje, a União Europeia tem em sua posse cerca de 260 bilhões de euros. E aí? Que são, assim, ativos russos que de empresas, pessoas físicas, jurídicas, enfim, que estão congelados, estão sancionados por conta da guerra da Rússia. A grande questão é que esse dinheiro poderia ser utilizado para financiar os ucranianos, só que o que alguns países alegam, como por exemplo a própria Alemanha, é que os ativos não são europeus. E aí a Alemanha estaria confiscando bens que não são europeus, e nem por conta, assim, da Rússia, mas por conta de uma desconfiança que isso poderia causar no mercado internacional. Poxa, se a Alemanha, ela ousa confiscar ativos que não são dela e usar para outros países, eu que sou investidor, pessoa física, pessoa jurídica, será que confiaria em investir na Alemanha? Eu sempre dou exemplo, né? De novo, pessoal, não é a mesma situação, tá? Mas o nível de ingerência em recursos que não é seu, essa é a ideia. Vamos imaginar, por exemplo, que você é um investidor brasileiro e você investe, por exemplo, nos Estados Unidos ou, sei lá, na Alemanha. E aí, de repente, os países alegam que o Brasil ele está desmatando muito a Amazônia ou estão desmatando muito o Cerrado. E aí consideram que você, por comprar de uma empresa que, sei lá, desmata a Amazônia, está incentivando o desmatamento. E se a Alemanha confiscar os seus bens, por exemplo, porque você está apoiando, sei lá, as mudanças climáticas? Entende a insegurança jurídica que isso pode trazer? Claro, galera, eu fui longe, hein? Isso não vai, quer dizer, não sei se vai, né? Mas tá longe de acontecer, vamos colocar. Mas é a ideia do que pode pensar o mercado. Então nós temos hoje países como, por exemplo, Polônia, Estados Unidos, Reino Unido, que, galera, convenhamos, nem usam o euro, né? Então estão menos preocupados, alegando que esses ativos deveriam ser utilizados, e países como França, Alemanha, Itália, reclamando que a possibilidade de usar ativos russos congelados poderia trazer uma insegurança jurídica para o continente europeu. Ontem, galera, eu trouxe bem por cima, né, porque tinha acabado de ser noticiado, mas a Financial Times colocou que o Trump, ele prometeu que vai continuar ajudando os ucranianos. Professor, quer dizer que ele mudou de ideia? Calma. Por quê? Ele vai com a condição que o mundo ou que a OTAN perceba que o mundo está diferente e que os gastos militares eles devem aumentar. Hoje, a OTAN ela coloca como meta 2% do PIB em gastos militares, em gastos de defesa. Hoje, dos 32 países, 23 respeitam.
9 não respeitam. Pelo menos, né? A ideia do Trump era fazer com que todos respeitassem. Na última reunião da OTAN, o Mark Rutte, ele tinha aprovado a ideia de aumentar de 2% para 3%. Isso já comprometeria uma série de países. Segundo a Financial Times, o que o Trump quer são 5% de gastos do PIB em defesa. Sabe quantos países hoje da OTAN gastam isso? 0. O país que percentualmente mais gasta é a Polônia, próximo ali de 4,5%. Os Estados Unidos mesmo, né, com o governo Trump, aliás, com o governo Biden, gasta em torno de 3,7%, 3,8% ali por cento do seu PIB. E, cara, se ele quer, para estabelecer, continuar ajudando a Ucrânia, que todos os membros da OTAN gastem 5%, na minha concepção, tá? Qual que é a imagem que isso tenta transpassar? O Trump já tinha colocado durante a campanha eleitoral e falou num passado recente também, que há a possibilidade dos Estados Unidos saírem da OTAN. Se ele acha, por exemplo, que a OTAN não está muito mais sugando os recursos americanos do que exatamente fazendo bem para os Estados Unidos, America First, vou colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Ele até já falou no passado, né? Poxa, por exemplo, hoje os Estados Unidos na OTAN, um país que gasta 1% do PIB em defesa, que é menos do que o mínimo necessário. Caso ele seja atacado, eu, exército americano, vou ter que defender os caras. Se eu for atacado, ele vai me defender também? Não é nem em questão de intenção, mas é em questão de poder mesmo. Ele tem poder para ajudar a defender os Estados Unidos? Então, qual o sentido dos americanos continuarem fazendo parte da OTAN? Então, ele exige que todos os países gastem no mínimo 5%. Professor, mas isso é inviável. Também acho. Vocês acham que o Trump não acha? Óbvio que ele sabe também, né? Que pelo menos em curto prazo, talvez até em longo prazo, é inviável isso. Na minha concepção, ele está buscando, cara, subterfúgios para eventualmente... Eu queria continuar ajudando a Ucrânia, mas vocês não se comprometem com a OTAN. Eu queria ser um membro mais efetivo para a OTAN, compartilhar tecnologia, inteligência e tal, mas vocês não se comprometem com a OTAN. Eu pedi 5%, vocês não estão aceitando. Então, na minha concepção, tá? De novo, é especulação, não é informação. Acho que ele está jogando a régua muito no alto para ser uma meta praticamente impossível e aí sim justificar uma possível ausência tanto de ajuda para a Ucrânia como também de uma participação mais efetiva na OTAN. E você, galera, concorda? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também a continuidade, né? Guerra Rússia e Ucrânia, como eu trouxe para vocês, foi um dia bastante intenso ontem, em que a gente teve, galera, ataques sendo feitos em posições em Kursk. A Rússia, por exemplo, utilizou drones, por exemplo, contra Kiev. Os americanos chamaram de ataque inaceitável porque pegou também área de civis. E agora a Ucrânia respondeu. Talvez, galera, com o artefato que seja mais bem sucedido aí dos ucranianos, que são os drones. Drones foram utilizados na região de Kazan, causando a suspensão de voos e cancelamento também de eventos públicos. Inclusive pegando num prédio ali, né? Possivelmente a Rússia vai responder, dando o indício, né, que a guerra está muito longe do seu fim. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.